Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria aqui de debater esse PL 679, que trata da lei complementar, da lei federal complementar 173, infelizmente aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro. É uma lei, senhor presidente, que embora tenha algum mérito no sentido da renegociação das dívidas dos estados, mas, na verdade, é uma lei, essa lei 173, uma lei contra os trabalhadores, contra os servidores públicos do Brasil, os municipais, os estaduais e os federais, porque essa lei, senhor presidente, tem embutida dentro dela, não o PL aqui 679, mas a lei 173, a lei federal, né, que está dentro do projeto. Essa lei congelou os salários de todos os servidores do Brasil até o dia 31 de dezembro de 2021, né, congelou os reajustes, as reposições das perdas inflacionárias, congelou a evolução funcional, congelou o quinquênio, a sexta parte, a licença-prêmio de todos os servidores, né? Afrontando, inclusive, o pacto federativo, afrontando, por exemplo, aqui em São Paulo, o Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, que é uma lei de 1968, que tem todas essas garantias aos nossos servidores, que é uma lei que tem que ser alterada, essa lei, porque ela tem muitos artigos ainda que representam um entulho autoritário da época da ditadura militar, mas nessa parte não, tem esses benefícios que foram conquistas históricas dos nossos servidores, quinquênio, sexta parte e licença-prêmio. E essa lei do Bolsonaro, essa lei complementar 173, ela congela, né? E o governo, quando estourou a pandemia, elogiou o trabalho dos servidores da saúde, da segurança pública, daqueles que estavam mais à frente no primeiro momento do combate à pandemia, de dar assistência à população nos hospitais, enfim, e disse que esses servidores não seriam penalizados, e foram penalizados. O governo traiu os trabalhadores da saúde, traiu as enfermeiras, deputado Barba, traiu os médicos, os servidores da segurança pública, todos foram traídos, os bombeiros foram traídos pelo governo Bolsonaro, que sancionou essa lei, lei complementar 173, um golpe nos trabalhadores, né? Já é uma reforma administrativa disfarçada, na verdade. Então, só que nós estamos tendo vitórias aqui em São Paulo, tanto do ponto de vista municipal, quanto também do ponto de vista estadual, com várias ações suspendendo, pelo menos, o congelamento dos quinquênios, da sexta parte e da licença-prêmio. Nós temos várias decisões judiciais de primeira instância, porque, primeiro que essa lei 173 não pode congelar os benefícios e, sobretudo, a evolução funcional, a progressão das carreiras dos servidores, porque ela fere, aí sim, o princípio do pacto federativo, né? Ela quebra, essa lei, a autonomia dos municípios e dos estados, ela não pode fazer isso. Segundo, senhor presidente, que a lei nem deixa claro que tem que congelar a evolução funcional. Aí, isso fica por conta, né, dos governos estaduais e municipais, de alguns deles, que é o caso de São Paulo, que é sempre mais realista do que o rei. O PSDB, historicamente falando, todos sabem disso, e faz parte do DNA do PSDB, sobretudo aqui em São Paulo, essa política de ódio contra os servidores públicos, contra os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos. Essa tem sido a prática histórica do tucanato, do tucanistão aqui no nosso Estado, né, atacando sistematicamente os nossos servidores em várias frentes. E, logicamente, que o governo se aproveita da situação
da Lei Complementar 173 para aprofundar essa retirada de direitos que foram conquistados. Então, existem ações judiciais em primeira instância aqui para os servidores da Prefeitura de São Paulo, uma que saiu recentemente, que foi por conta do ingresso de uma ação do Sindicato dos Auditores Fiscais da Prefeitura. Esse sindicato conseguiu uma vitória importante, através do advogado que entrou com a ação. Aqui em São Paulo também as entidades conseguiram, as entidades representativas, sobretudo do Magistério, a POSP, a UDEMO, o CPP, a PASE, as nossas entidades também conseguiram, tudo em primeira instância, mas por conta disso, senhor presidente, aproveitando as argumentações e as justificativas feitas pelos, sobretudo, aceitas pelo judiciário, pelos juízes, eu apresentei um projeto de lei disputando a interpretação da Lei Complementar 173 para garantir que não haja o congelamento dos quinquênios, da sexta parte e da licença-prêmio para os nossos servidores. Não pode. É um absurdo congelar a evolução funcional dos nossos servidores. Até porque os nossos servidores já estão, historicamente, com os salários arrochados, defasados. Nesse ano de pandemia, então, vários benefícios foram retirados dos nossos servidores, que tiveram que trabalhar em dobro, fazendo trabalho remoto, sobretudo os nossos profissionais da educação, as nossas professoras e os nossos professores, né, que continuam trabalhando muito no trabalho remoto, né, atendendo as famílias, as crianças, atendendo a burocracia da diretoria de ensino. Os nossos professores estão cansados, já estressados, né, porque não tiveram as condições ideais para fazer esse trabalho, não tiveram apoio governamental, não tiveram acesso aos computadores, à banda larga, nada. Tiveram que improvisar em suas casas, né, mini estúdios, enfim, para conseguir se comunicar minimamente com os nossos alunos, que também não tinham as condições adequadas e continuam não tendo, porque os governos não disponibilizaram para os professores e para os alunos os computadores, os celulares inteligentes, a banda larga, nada disso foi disponibilizado. Só agora, no final do ano, que o governo lançou um programa pro forma de compra de computadores para os professores, mas o professor tem que comprar primeiro e depois o Estado, em tese, vai devolver para ele em 24 prestações, em 24 meses. Né? Eu até já mostrei as contradições desse projeto. E se o professor faltar, tiver falta injustificada, o governo não paga mais. Deixa o professor na mão com a dívida da compra do computador. E para os alunos, nada de computador, nada de banda larga. Então, senhor presidente, os nossos servidores já estão sendo injustiçados há muitos anos, principalmente aqui no estado de São Paulo, e agora foram, né, os nossos aposentados e pensionistas tendo esse nefasto e criminoso desconto, esse confisco, que eu digo que os servidores aposentados e os pensionistas estão sendo assaltados à mão armada em praça pública pelo governo Dória, nessa questão do confisco, por conta da reforma da Previdência que foi votada pela base do governo aqui na Assembleia Legislativa, que abriu espaço, que autorizou o governo, na prática, a fazer o confisco, a assaltar, a roubar o dinheiro dos aposentados e pensionistas, que ganham um salário mínimo. Um trabalhador que se aposentou com R$ 1.500 vai ter um desconto, agora foi premiado com desconto de 12%. Né? O governo inovou, o governo Dória, porque se já existia a nefasta reforma da Previdência, houve a reforma da Previdência em 2003, a reforma federal, que instituiu já a cobrança, o desconto para quem ganha acima do teto, que foi a emenda 41 do governo Lula, que nós fomos contra, e daí que vem, inclusive o PSOL nasce a partir desse enfrentamento contra a reforma da Previdência, mas que já é péssimo, e nós fomos contra, nós entramos com uma ação na Justiça, apresentamos projeto para revogar a emenda 41,
Mas o Dória conseguiu piorar ainda mais a situação, porque ele cobra, ele confisca de quem ganha abaixo do teto salarial do regime geral da Previdência, chegando a cobrar de quem ganha um salário mínimo. É um absurdo total. Mas o fato é que os nossos servidores já foram extremamente penalizados, estão sendo penalizados, e agora ainda tem essa maldita lei 173, senhor presidente, e que ela está tendo uma interpretação aqui pelo Estado de São Paulo mais realista do que o rei. Ela não fala, ela não coloca que tem que ter o congelamento do quinquênio, da sexta parte e da licença-prêmio. Então, essa interpretação é por conta do governo estadual. E é isso que nós estamos contestando no nosso PLC, no projeto de lei complementar que eu apresentei, o PLC número 32, que autoriza que o governo não siga esse tipo de interpretação, porque há brecha para isso na lei, e tem inclusive, repito, o nosso PLC foi construído, foi elaborado a partir do entendimento da própria Justiça, do Tribunal de Justiça, que já concedeu várias liminares aqui no Estado, na Prefeitura e no Estado, né, levantando esse congelamento, cancelando o congelamento. Logicamente, o governo recorre, aí tem toda uma disputa judicial, mas há bons argumentos para que esse debate seja feito aqui pela Assembleia Legislativa. Tanto é, senhor presidente, encerro a minha intervenção de hoje, dizendo que, na semana retrasada, foi publicado um ato administrativo do Conselho Estadual de Educação, concedendo a duas funcionárias do próprio Conselho de Educação a contagem de tempo para a evolução funcional, furando a Lei Complementar 173. E eu não critico, tá? A decisão do ato administrativo é uma decisão correta que nós defendemos, porém, essa decisão tem que ser estendida a todos os servidores do Estado de São Paulo. Então, por que duas servidoras do Conselho Estadual de Educação foram beneficiadas com o não congelamento desses benefícios do quinquênio, por exemplo, e toda a rede estadual, as nossas professoras, continuam com esses benefícios congelados? Qual que é a diferença? É estranho, mas aconteceu aqui numa publicação do Diário Oficial, que eu citei aqui no pronunciamento, e já pedi esclarecimentos para a Secretaria da Educação, para o Conselho Estadual de Educação. Então, e não quero que essa medida seja revogada, esse ato administrativo tem que ser mantido, mas tem que ser estendido a todos os servidores do Estado de São Paulo, que significa o quê? O fim do congelamento do quinquênio, da sexta parte e da licença-prêmio, senhor presidente. Então, eu queria fazer essas considerações em relação à lei complementar citada aqui no projeto de lei 679 do Executivo, que será debatido hoje. Então, nós defendemos a imediata revogação desses tópicos que eu citei da lei 173. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, para falar a favor, deputada Mônica. Hoje, dia 1º de dezembro, faz um ano que Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, Denis Guilherme dos Santos França, de 16 anos, Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos, Gabriel Rogério de Moraes, de 20 anos, Mateus dos Santos Costas, 23 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, Eduardo Silva, 21 anos, Luara Vitória de Oliveira, 18 anos, perderam as suas vidas em Paraisópolis. Familiares desses jovens, 9 jovens, que tiveram a vida ceifada durante uma noite de entretenimento naquele bairro hoje, estiveram em marcha
em ato foram até o Palácio dos Bandeirantes, cobrando do Estado promessas também feitas há mais de um ano atrás. Dentre elas, reparação às vítimas, e eu acho que esse é um tópico muito importante a ser discutido. Infelizmente, a forma como a gente exerce a segurança pública no estado de São Paulo continua a ceifar vidas e matar jovens periféricos, pretos, trabalhadores nas favelas e vielas desse estado. E esse ano bateu recorde de novo, e assim como bateu recorde de impunidade, porque o pacote de anticrime, que não tem nada de anticrime, só prevê que policiais sejam punidos e investigados se apresentarem advogados, e basta não apresentar advogados que não têm investigação. Cobrar também um Estado que prometeu melhorias num bairro periférico, e até hoje a gente não viu promessas que Bruno Covas e Dória fez, como a construção do Parque Paraisópolis, obras de canalização e de melhoria no saneamento básico, tem um esgoto correndo a céu aberto num córrego da região, além de uma polícia e uma política de segurança pública para preservar vidas e espaço para aquela juventude poder viver, e nada disso se cumpriu. O que se cumpriu ao longo desse ano foi uma comunidade auto-organizada, através de uma vaquinha, para proteger a sua população do coronavírus, lutando sobre a vida de novo, pela vida de novo, e eu quero me solidarizar a essas mães e a essas famílias que há um ano perderam 9 jovens que saíram para se divertir, para se entreter e não tiveram o direito à vida preservada por esse Estado. Falo isso porque eu acredito muito que, além de ter uma segurança eficiente que preserve a vida das pessoas e que tenha isso como prioridade, a gente precisa focar na reparação das vítimas. Essas mães que choram até hoje a morte dos seus filhos, essas famílias ainda não tiveram reparação e assistência nenhuma do Estado, nem que seja para a preservação também da sua vida, cuidado da sua saúde mental, por exemplo, e é um projeto que a gente propõe aqui para a Assembleia Legislativa, a reparação das famílias que tiveram seus familiares ceifados por violência do Estado. Por falar em Paraisópolis, é importante a gente trazer para cá o debate que a gente vai ter no próximo período, que é o orçamento. Se o governador Dória e Bruno Covas não cumpriram os compromissos firmados com aquela comunidade há mais de um ano, a gente precisa falar do corte brutal no orçamento da Defensoria Pública. Quem não sabe, a Defensoria Pública é o acesso à justiça gratuita por aqueles que mais precisam. A maior parte do trabalho da Defensoria Pública é justamente processar o Estado e garantir às pessoas os seus direitos. Tem também muito caso de família, proteção de crianças, inclusive. O orçamento, a proposta de orçamento que o governador mandou para essa casa, inviabiliza o trabalho da Defensoria Pública, que pode não ter dinheiro para pagar a folha dos trabalhadores que lá estão esse ano. É um projeto, esse orçamento, de acabar com o acesso à justiça gratuita no estado de São Paulo. Para além disso, tem um outro tópico muito importante. Muito se discute aqui quem é mais ou menos responsável com a Covid, se os hospitais estão cheios ou se estão vazios, se estamos ou não estamos numa segunda onda, como tratar das sequelas do Covid, qual vacina nós vamos distribuir. Só que não vai dar para tratar as sequelas da Covid, produzir e distribuir vacina sem orçamento. O orçamento que o governador João Dória mandou para essa casa também corta da saúde. E não vai ter atendimento e distribuição de vacina sem orçamento. O orçamento é a síntese das escolhas políticas. E a escolha política do atual governo é pela morte da população do estado de São Paulo, porque não está prevendo que ano que vem a saúde precisaria de um reforço orçamentário, porque vai gastar mais. Vai gastar mais porque tem sequelas do Covid para tratar.
Vai gastar mais porque as pessoas não estão, devido à crise econômica, com situação financeira de pagar convênio médico, e tem mais gente usando o SUS. Vai gastar mais porque precisa de envasar, distribuir, fazer campanha, contratar equipe e acessar as pessoas para, de forma rápida e massiva, garantir a imunização pela vacina. Esse corte do orçamento vai inviabilizar, assim como já está inviabilizando em diversos locais do Estado o acesso à saúde. Hoje, as cidades de Itu e Botucatu estão em pânico diante da possibilidade do fechamento dos seus hospitais. A OS, que administrava a Santa Casa de Itu, abandonou a Santa Casa. Todos os servidores foram demitidos sem direitos e estão na porta do hospital perguntando o que vão fazer. Combateram duramente durante a pandemia e agora não tem resposta do Estado, nem da OS, a Prefeitura assume imediatamente, emergencialmente, sem dar resposta. Botucatu é a mesma coisa. Existe uma ameaça de qualquer momento fechar as portas de um hospital público e demitir os servidores que minimamente respondem ao Estado num serviço conveniado com o governo do Estado de São Paulo. A saúde do Estado de São Paulo já está pela hora da morte. Já está com dificuldade de manter o seu atendimento. Quem é usuário da saúde pública no Estado de São Paulo, que está aguardando uma cirurgia eletiva, uma consulta com especialista, que está querendo fazer teste e que não consegue. Semana passada a gente assistiu os noticiários mostrarem o pronto atendimento da Lapa, em que pessoas confirmadas com Covid, buscando internação, com sintomas graves, buscando testes, e pessoas que estavam ali procurando atendimento por qualquer outra patologia, todas juntas e aglomeradas por horas numa recepção, sem qualquer chance de atendimento ou resposta. As escolhas são políticas. E o orçamento reflete essas escolhas políticas. E o orçamento que veio para a Assembleia Legislativa vai inviabilizar o atendimento à saúde e precarizar ainda mais os servidores da saúde no ano que vem. Então, eu estou aqui hoje para discutir como é que a nossa omissão, e espero que não haja dessa vez, espero que a gente consiga aqui recompor o orçamento da Defensoria, da saúde, olhar também o quanto a escolha do orçamento da segurança pública, essa que é usada o tempo todo para ameaçar a população, para fazer publicidade e autopropaganda, mas na hora de construir um projeto consistente, também tem corte no orçamento, também tem precarização dos trabalhadores, também não tem um plano para preservar vidas. Eu espero aqui que a gente consiga recompor o orçamento e fazer uma discussão de por que tem tanto dinheiro. Por que tem tanto dinheiro para publicidade, para cargos de confiança e comissionado, e por que falta dinheiro para áreas essenciais para atendimento da população, para a gente garantir a sobrevida das pessoas do Estado de São Paulo. Mais uma vez, antes de deixar o microfone, eu quero lamentar e me solidarizar com toda a Paraisópolis, que eu sei que ainda sofre muito as consequências e o trauma daquela fatídica noite de 1º de dezembro de 2019, mas, sobretudo, com os familiares das 9 vítimas que hoje faz 1 ano da sua morte. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto salvo emendas. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda apresentada pelo Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem favoráveis, querem conservar-se como se encontram. Aprovado. Em votação, as emendas de número 1 a 5, com parecer contrário do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados, se forem contrários, querem conservar-se como se encontram. Rejeitadas. Pela ordem, senhor presidente. Senhor deputado Barba. Para declarar voto nas emendas da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pela liderança e pela bancada. Está registrado a declaração de voto. Item 2, discussão PL 687/2020, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto salvo emendas. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram.
Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Para Douglas solicitar Garcia. uma verificação de votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A partir desse momento, vamos soar o sinal intermitente por 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Bolsonaro 01, 02. Parabéns, hein? Caralho, o cara perguntou ali foi Como é que tá, beleza? E aí, tudo bem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Para colocar o PTB em obstrução. O PTB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sebastião. Para colocar os republicanos em obstrução. Republicanos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Para colocar o PSL em obstrução, O excelência. PSL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel José. Colocar o novo em obstrução. O novo está em obstrução. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, deputado Márcio. Colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PL em O obstrução. PL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla. Para colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Telhada. Colocar o progressista em O obstrução. progressista está em obstrução. Pela ordem, deputado Jorge Caruso. O MDB em O obstrução. MDB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Presidente, para me Gil Diniz. colocar em obstrução, estou sem Você partido. está se colocando em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Paulo Fiorilo. Com a anuência do meu líder, colocar o PT em obstrução. Com a anuência do líder, o PT está em obstrução. Pela ordem. Pela ordem, em nome da deputada Mônica. Pessoal em O obstrução. pessoal está em obstrução. Transcorrido o tempo regimental, a partir deste momento estamos abrindo os terminais eletrônicos para que os parlamentares possam registrar votos sim, não ou abstenção em suas mesas. Bem. Pela ordem, presidente. Colocar o Democratas em Rogério obstrução. Nogueira, o Democrata está em obstrução.
Neste momento, vamos abrir os microfones para os parlamentares que não conseguiram realizar os seus votos pelos terminais eletrônicos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Voto sim. Deputada doutora Damares. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim da deputada doutora Damares. Pela ordem, presidente. Deputado José Américo. Quero consignar meu voto sim. Registrado o voto sim do nobre deputado José Américo. Pela ordem, senhor presidente. Quem que pediu primeiro? Deputado Telhada. Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor presidente. Para votar sim. Está registrado o voto sim do nobre Pela deputado ordem, presidente. Coronel Telhada. Pela ordem, Deputada senhor presidente. Marta Pela Costa. ordem. Vou votar sim, Está senhor presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Pela- Márcio da Farmácia. Voto sim, presidente. Está registrado o voto Pela ordem, sim de senhor Vossa presidente. Excelência. Pela ordem, deputado Jorge do Carmo. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim, deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor Deputado presidente. Paulo Fiorilo. Registro meu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputado Rogério Nogueira. Sim. Está registrado o voto sim, nobre deputado Pela ordem, Rogério presidente. Nogueira. Deputada Valéria Bolsonaro, precedência aqui em relação ao voto. Deputada Valéria, como vota Vossa Excelência? Para votar sim, Está presidente. registrado o voto sim da deputada Valéria Bolsonaro. Deputado Pela, senhor presidente. Teonílio Barba. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim, deputado Teonílio Barba. Pela ordem, senhor presidente. Nobre deputado Jorge Wilson. Para consignar meu voto como sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Jorge Wilson. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim, deputado Wellington Moura. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Itamar Borges. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Fernando Cury. Desculpa, deputado Rene, eu vi o deputado Fernando Cury aqui antes. Obrigado, Rene. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Agora sim, deputado Rene. Para registrar o voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Madalena. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, senhor Sebastião. presidente. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Pela ordem, senhor Excelência. presidente. Deputado Tenente Coimbra. Consignar meu voto como sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor parlamentar ou senhora parlamentar gostaria de registrar o seu voto. Não havendo, então, nesse momento, mais registro de votos, passamos, neste momento, à alteração de votos. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alterações de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 40 senhores deputados e senhoras deputadas, quórum insuficiente para deliberar a matéria, ficando ela aditada na ordem do dia com votação adiada. Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão. Boa noite a todos. Chega.